tiroteio agora, a nossa equipe está ouvindo os barulhos de tiro, hein? Neste momento, tiroteio no Rio de Janeiro, traficante morto durante a operação. Olha só o barulho, helicóptero sobrevoando a Lívia Mendonça. Traz as informações com toda a segurança, hein, Lívia? É com você, bom dia, que situação? Oi, Darlison, muito bom dia pra você, bom dia a todos. Desculpa estar ofegante, mas a gente teve que correr e buscar um abrigo aqui na Avenida Brasil, num posto de gasolinas. A gente tá vendo ali o blindado da polícia, né? Não só, também o helicóptero sobrevoando agora. E eu tô falando, Darlison, de uma das áreas mais movimentadas, uma das vias mais importantes aqui do Rio de Janeiro. A Avenida Brasil, ali em cima a gente tá vendo a linha amarela e também tem um pedaço da linha vermelha. As 3 vias chegaram a ser fechadas em diversos momentos na manhã de hoje. Por quê? Por conta de uma operação policial que acontece agora no Complexo da Maré, e os bandidos estão atirando a todo momento, não só da direção do helicóptero, que nós estamos acompanhando ao vivo, mas também na direção das pessoas que estão passando pela via. Olha só, o helicóptero passando bem perto da gente aqui agora. Inclusive, se a gente conseguir mostrar aqui, vem cá, Thiago, vamos ver se a gente consegue mostrar com um pouco mais de segurança, obviamente. Mas ali, mais tiro, Darcy, mais tiro. A gente está buscando abrigo aqui agora, porque é um tiroteio constante. E a informação que nós tivemos é que existem 2 pessoas baleadas, pessoas que estavam passando pela linha amarela na manhã de hoje, dentro da comunidade. A informação que chega pra gente é que um grande líder do tráfico de drogas, conhecido como TH, também teria sido morto. São informações ainda sendo confirmadas, então por isso esse caos. E quando a gente vê o helicóptero passando, eu vou aproveitar para mostrar o trânsito que está aqui na Avenida Brasil. Olha só, muita movimentação e a via sendo fechada e está sendo deslocada para aqui, Deixa o helicóptero lá, Thiago, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. O que está acontecendo? A linha amarela, um trecho dela está fechado agora e um dos acessos à linha vermelha. E o trânsito está sendo desviado exatamente para esse trecho, onde tem os policiais agora mais posicionados, mais reforço chegando por aqui. Ainda agora estavam passando muitos carros, mas agora foi bloqueada novamente e não tem carro passando nesse momento. São informações ao vivo, é importante a gente passar para os nossos amigos, telespectadores que estamos assistindo, porque realmente uma manhã muito difícil aqui no Rio de Janeiro. Linha amarela, linha vermelha, Avenida Brasil. Eu estou falando de 3 vias mais importantes do Rio que neste momento estão comprometidas, né? E num horário de grande movimentação. Se acompanha ao vivo também o trabalho dos policiais que estão cercando aqui em um dos acessos à comunidade do Complexo da Maré, onde tem uma operação policial acontecendo. Não dá para ver aqui onde nós estamos, que nós estamos um pouco mais abrigados, realmente por uma questão de segurança. Mas chegamos a passar por ali, na frente do Complexo da Maré, em um dos acessos, onde bandidos armados colocaram muito fogo. Não dá para ver daqui, onde nós estamos agora, mas a labareda era tão alta que dava para ver a fumaça, né, aqui no ar, bem próximo onde nós estamos. São imagens ao vivo e muito cuidado, Darlison, para todos os nossos telespectadores, todos os cariocas que neste momento precisam passar por essas vias para trabalhar ou estão voltando para casa. Realmente um dia bem difícil para o carioca, Darlison. Olha, e para deixar bem claro para você que acompanha esse momento de absoluta tensão, correria. Neste momento há um deslocamento de alguns policiais, né? Algumas pessoas passam ali, deixam a comunidade apreensivos e com medo, mas me parece, eu vejo ali um casal de maneira saudável, não estão feridos. É importante a gente deixar claro que a nossa equipe está segura na medida do possível, Corre, Thiago, corre, É um disparo agora bem próximo, onde a Lívia Mendonça e o nosso cinegrafista, o Thiago Ramos, estão a poucos metros. Delegado Palumbo, que essa é a guerra civil que o Rio de Janeiro, que o carioca vivencia todos os dias na pele. Parabéns, né? Parabéns pra Lívia pela coragem, pelo cinegrafista pela coragem. Não é fácil. O Rio de Janeiro não é para amador. O Rio de Janeiro vive um estado de guerra, onde bandidos usam fuzil, inclusive com barricadas, impedindo as viaturas de subirem. E no meio de tudo isso, tem a população ali, no meio de tiroteio, com tiros de fuzil.
arma de guerra. Não é fácil você enfrentar bandidos armados com fuzil. Eu já tive a oportunidade de trocar tiro com esses bandidos de fuzil. É muito difícil, Darcy. Um tiro de fuzil, ele pode atingir até 1.500 metros. Então, qualquer um pode ser atingido. Recentemente, vocês noticiaram aqui do SBT, uma pessoa, um tripulante do helicóptero foi atingido com um tiro de fuzil. Ou seja, o Rio de Janeiro vive uma situação atípica de todo o Brasil. É diferente lá no Rio de Janeiro do que o estado de São Paulo, outros estados, Darson. Ó, acaba de chegar, acabamos de ter acesso a um vídeo registrado de troca de tiros no começo da manhã na linha amarela. Tem o vídeo aí no ponto? Olha a quantidade de bala. É assim que estava o cenário quando a Lívia Mendonça chegou neste local. Ó, os tiros cessaram agora há pouco. Você vê que os carros param, ninguém segue porque é rajada de fuzil para todo lado. E a Lívia Mendonça acaba de encontrar agora uma moradora que viveu isso aí de perto. Enquanto a gente mostra o vídeo na íntegra, a Lívia vai tentar conversar. É possível ainda conversar com essa moradora aí, Olívia? É sim, Darlison, olha, mais tiros foram disparados agora. Eu tô ao lado da Aline. A Aline parou o carro aqui no mesmo local onde nós paramos para ter um pouco mais de segurança. E a Aline estava me contando que ela teve que imediatamente parar o carro e foi desviado o caminho dela porque começou um tiroteio no meio da linha amarela. É bom a gente falar isso para os nossos telespectadores. Nós não estamos neste momento no interior da comunidade. Nós estamos em vias expressas, vias de bastante movimentação que as pessoas passam aqui todos os dias. São as principais vias do Rio de Janeiro. Aline, como é que foi essa manhã pra você? Então, eu tava indo pro trabalho, né? Na verdade, eu tô indo. E aí, peguei a linha amarela. Um caminhão parou na nossa frente, que a polícia pediu pra parar. E em questão de 2 segundos, muito tiro. Eu tô tremendo, tô nervosa pra caramba. Aí a polícia fechou a via, mandou a gente começar a voltar tudo de ré. E um nervosismo, eu tô tremendo aqui agora. E assim, eu só quero pedir pra Deus pra proteger todo mundo, porque a gente não tem nada a ver com isso, né? A gente só precisa ir trabalhar. E a gente não consegue chegar no nosso local de trabalho. Mas, por enquanto, tá tudo bem. Mas é muito tiro mesmo. Quem puder, fica em casa. Porque... Muito tiro, Dari. Isso que a Aline tá falando, a gente tá confirmando. Nós estamos até que a Aline me viu, veio imediatamente pro meu lado, né? Buscando aqui, a gente tá seguro sim. Nós estamos aqui um pouco mais seguro diante dessa complexidade, desse caos que se instalou. Mais tiros, hein, Dário? São mais tiros agora. E tá vindo mais próximo aqui onde nós estamos e por isso essa movimentação, né? E se, ó, mais tiros, não param. São muitos tiros. E não só, Dário, só pra você, o Palumbo, né, que já vivenciou isso na prática, sabe como é que é esse caos, né? De um tiroteio. A gente tá falando de vias que muitos carros, enquanto o tiro acontece, são muitos veículos que estão passando por aqui. Assim como a Aline disse, né? Ela estava a caminho do trabalho. Existem milhares de pessoas que neste momento também estão tentando ir ao trabalho, tentando chegar em casa e estão no meio desse caos, no meio desse tiroteio. Tiago, olha ali do outro lado da via, ó. Aqui chamando o nosso cinegrafista para mostrar. Lá na Avenida Brasil, do outro lado da via, tem mais uma equipe chegando agora, tá? Possivelmente, talvez eles fechem novamente a Avenida Brasil. Enquanto isso, aqui do lado, o helicóptero passa bem nas proximidades dessas vias que são de principais ligações aqui do Rio de Janeiro. E o motorista no meio disso vai parando aqui, ó. Tem mais uma motorista que para ali, um motorista para aqui também. Nós estamos num posto de gasolina, um posto de combustíveis. Mais uma viatura chega aqui agora. É o reforço do policiamento chegando nas proximidades do Complexo do Amaré. Porque, ó, agora a gente fala de informações extraoficiais, tá, Darlison? As informações que nós recebemos, que com a morte desse TH, que é um dos traficantes, dos líderes do Complexo do Amaré, que a ordem que está chegando é justamente trocar tiros com a polícia e justamente também outro desfecho, né, disso seria fechar as vias. Uma ordem que estaria chegando muito comum, muito praticada em comunidades aqui do Rio de Janeiro, quando tem esse tipo, né, de morte dentro da comunidade, de grandes líderes, é de fechar as principais vias expressas. E que se essa ordem está intensificando cada vez mais aqui nos grupos, né, ou de WhatsApp, ou dentro da comunidade, a ordem para o morador. Olha, eles não param, Darlison. Delimitaram o perímetro de segurança, pediram para o nosso cinegrafista, o Thiago Ramos, não se aproximar, me parece, né, a partir desse ponto. Você vê que há uma estratégia para que os policiais possam adentrar neste ponto, porque há uma troca de tiros intensa entre criminosos, num contexto em que um bandido acabou sendo morto na operação policial. Eu só peço a Deus que proteja a nossa equipe,
proteja a Lívia, proteja o Thiago, proteja esses policiais e principalmente cidadãos de bens, trabalhadores, né? A senhora que sai para levar o filho para a escola, para quem precisa do atendimento médico, trabalhador carioca. Delegado Palumbo, para um policial que já está acostumado a lidar com uma situação diariamente de risco iminente, num caso como esse, não é fácil. Imagine para um civil, imagine para um jornalista numa cobertura como essa. É uma situação que eu não consigo nem me imaginar no local em que está a Lívia e essa moça que conversou com a nossa equipe agora ao vivo. É muito difícil, Darlis, porque o policial ele tem que pensar na vítima também. Ele não é igual o traficante que atira de qualquer jeito, dá uma rajada e se pegar em alguém que se dane. Não, o traficante, ele não tá nem aí. O policial, o tiro dele tem que ser calculado. Pode ver que eles estão ali pelas imagens, atrás de árvore, atrás de poste. E você que está numa situação dessa, não tem lugar para se abrigar, se jogue no chão. Se estiver no carro, atrás do motor do carro, atrás de uma roda, principalmente perto do motor. Não fique exposto, não conte com a sorte. Como eu disse, um tiro de fuzil pode percorrer mais de 1 quilômetro e pode matar sim. Então, fique atento. Não é porque acontece todos os dias que está ficando rotineiro isso no Rio de Janeiro que você não possa ser atingido. Tome cuidado, bandido não faz mira, bandido atira de qualquer jeito, diferente da polícia, Darlison. Olívia, você estima que a sua equipe está a que distância aproximada do local de onde esses tiros estão partindo? Eu acredito que uns 50 metros, mais ou menos. Nós estamos, na verdade, Darlis, explicar para os nossos telespectadores, nós estamos em uma... Olívia, eu tenho a sua imagem, mas o áudio eu não tenho com muita clareza. Eu vou pedir para você, de repente, tentar se colocar num local aí para a gente poder melhorar, claro, mantendo a segurança, até porque desse ponto o nosso cinegrafista não pode avançar por uma questão de segurança, enquanto a gente restabelece o contato por áudio. Vamos ver como é que estava esse ponto aí, a linha amarela, agora há pouco, momentos antes da gente chamar a Lívia Mendonça para entrar ao vivo. Ó, abre o áudio também. Várias viaturas já no local e preste atenção na rajada de tiros agora que a gente vai ouvir. Ó. Linha amarela fechada, os carros parados, ninguém avança. Isso aí, o delegado Palumbo, você acredita que se trata de rajada de tiro de fuzil? Você consegue identificar pelo som, né? Consigo sim, certeza que são tiros de fuzil. A gente tem uma certa experiência, né? Treinamos muito na vida policial, já participei de troca de tiro. Isso é um tiro de fuzil, posso garantir para o nosso telespectador. E aí o seguinte, o tiro de fuzil, como disse o delegado Palumbo, pode percorrer até 1 quilômetro. E a Lívia Mendonça acaba de nos dizer que os tiros onde ela está estão partindo de aproximadamente 50 metros, ou seja, está muito próximo desse trecho urbano de trânsito aí, de tráfego de civis. Lívia Mendonça, enquanto isso, o helicóptero da Polícia Militar segue sobrevoando para tentar ter aí uma visualização mais próxima de onde esses criminosos estão escondidos e atirando contra os policiais, né? Tiro dos dois lados, né? É bom a gente lembrar disso. Não só tiro do helicóptero, mas os bandidos estão atirando muito na direção do próprio helicóptero. Tem mais reforços chegando aqui, onde nós estamos mostrando ao vivo. E aí é o que eu estava falando, Darlis, é bom a gente explicar para os nossos telespectadores que nós não estávamos entrando da comunidade no meio do tiroteio, onde está intenso por lá também, onde barricadas, colocaram fogo agora nas barricadas para dificultar o acesso da polícia. Expressas, vias de movimentação, via, inclusive, onde 2 pessoas hoje foram baleadas durante umas 4, 5 horas, entre 4 e 5 horas da madrugada. A informação que nós tivemos, que os 2 baleados, um tem 27 anos, o outro 47 anos. Ainda não temos o estado de saúde deles. Possivelmente, a informação que chega é que um desses carros que nós mostramos, que é
né? Mais cedo, um dos baleados estaria dentro deste carro, ou seja, seria um cidadão de bem, passando naquele momento, seguindo para o trabalho ou voltando para casa. Então essa é a realidade, infelizmente, da manhã dessa terça-feira aqui do Rio de Janeiro. E tenho a confirmação da Darlison. Recebemos aqui a confirmação, inclusive um policial acabou de me confirmar aqui, enquanto estávamos estabilizando aqui o nosso sinal, o TH, o Thiago da Silva Folho, o TH da Maré, o grande chefe do Complexo da Maré, está morto. Ele morreu ainda há pouco durante uma troca de tiros no confronto que teve com o BOPE na comunidade do Timbal, que faz parte ainda desse complexo. O TH, só para vocês terem uma ideia, tem 16 mandados de prisão expedidos pela justiça contra eles, tá? Não só contra tráfico de drogas, homicídios, assaltos. A última prisão preventiva foi decretada, inclusive, no dia 18 de abril. Por quê? Porque, segundo as investigações, a própria Polícia Militar, 2 agentes foram atacados e baleados ao chegarem perto de um esconderijo usado por TH na favela do Timbal, onde ele foi morto hoje. E aí teve esse prisão último, né, expedido contra ele. Então, a gente de um dos líderes do Complexo da Maré, um líder do 3º Comando que morreu. Então você imagina o impacto que isso pode causar hoje para os cariocas, Darlison. Me ajuda a contextualizar aqui, delegado Palumbo, a característica das organizações criminosas no Rio de Janeiro, que é diferente de São Paulo. Em São Paulo você tem o crime organizado, que basicamente uma grande facção controla quase que todas as comunidades. Agora no Rio de Janeiro a gente tem milicianos, a gente tem narcotraficantes, a gente tem uma série de outras facções, Comando Vermelho, o próprio PCC como 3º Comando, do qual fazia parte esse TH, e aí a morte de um criminoso, se por um lado pode ser comemorado, por outro é motivo de preocupação, porque abriu-se uma lacuna. Ou seja, a gente está diante de uma guerra de várias facções, possivelmente para assumir o comando do Complexo da Maré no Rio de Janeiro. É exatamente isso. No estado de São Paulo, a gente tem a hegemonia de uma facção que controla tudo, que prefere corromper ao confronto. No Rio de Janeiro, são várias facções lutando por território. E lá, infelizmente, afirmo isso com certa tristeza, é um narco-estado. Não tem jeito. Onde o traficante coloca a barricada, onde a polícia não entra, onde tem dezenas, centenas de traficantes portando um fuzil, é óbvio que isso não é normal, é óbvio que isso é uma guerra civil, é lógico que isso é um narco-estado. O estado do Rio de Janeiro, infelizmente, perdeu o controle da sua região, onde a polícia não consegue entrar. Isso não pode ser normal. Não lamento a morte desse traficante, espero que ele esteja sentadinho no colo do capeta. Logo vai subir outro na hierarquia e essa guerra vai continuar. Sabe por quê, Darcio? Porque esses traficantes, por vezes, são presos, saem em audiência de custódia, fica pouquíssimo tempo preso, tem complacência da lei, da legislação, do poder judiciário. Aí eles falam assim, o crime compensa. Agora, o que a gente tem que ter para traficante? É jaula ou vala, não pode ter outra opção. Olha, acabamos de receber agora a foto do TH, esse daí, né? É esse que está na tela, a gente coloca, este aí é o chefão que comandava a venda de drogas, comandava todo o Complexo da Maré, que contextualiza pra gente, Olívia Mendonça, o que representa o Complexo da Maré para aí o controle do 3º Comando aí no Rio de Janeiro, e o que representa a morte deste grande criminoso com várias passagens e procurado pela polícia por uma série de crimes. O Complexo da Maré, a gente está falando de uma das maiores áreas, né, de comunidade aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, ela é dividida por várias outras comunidades. É um grande complexo mesmo, né? Estão várias outras comunidades aqui e é dividida também, inclusive, por facção. É triste a gente falar isso, mas existe uma própria briga entre facções criminosas em todo o Complexo da Maré. A gente está falando de uma área, né, por exemplo, o Complexo do Timbal, onde o TH foi encontrado hoje, aqui onde nós estamos, na Baixa do Sapateiro. São várias comunidades dentro desse complexo. São dominadas e controladas por esse TH. Então, a gente está falando de um dos maiores líderes, se não o maior líder realmente do 3º Comando Puro hoje aqui no Rio de Janeiro, que se trata do TH, que foi morto na manhã desta terça-feira. Ele procurado durante muitos anos pela polícia, tem um histórico de bastante agressão, tem de roubo de cargas, né? Na ficha criminal dele, não só de matar policiais também, tem esse histórico. Esse
esse caso que eu falei, o último que ele é investigado, inclusive, o TH, no momento que os policiais entraram até o esconderijo dele, ele chegou atirando na direção de 2 policiais, né? Então, um histórico muito de agressividade, de controle, de domínio de todas essas comunidades citadas. E aí, a morte dele, qual que é o impacto disso? Quem vem substituir? Isso causa um impacto muito grande para os moradores também. E qual tipo de líder que vem substituí-lo? E outra coisa, por se tratar de um líder de uma grande facção criminosa, tem todo o histórico aqui no Rio de Janeiro da resposta, né? Quando isso acontece, que é o que nós estamos vendo aqui ao vivo e mostrando para vocês. Quando morre um grande líder do tráfico de drogas, a resposta é assim, ó, perante a sociedade, como nós estamos vendo ao vivo. São vias expressas que fecham, são vias expressas que eles colocam fogo, que impossibilitam a ida e vinda do morador, são ônibus que são sequestrados. É um tipo de resposta hoje, Darlison, cobrindo o jornalismo policial durante muitos anos, a gente pode falar para você, vai ser um dia difícil para o carioca. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.